que me despertou a trabalhar no contexto da internet, especificamente mesmo, foi no início da pandemia, onde eu vi que muitas pessoas estavam precisando de uma palavra de consolo, uma palavra de ajuda, uma palavra de incentivo, né? E eu me vi pronta para fazer isso. Foi aí que eu decidi aparecer, colocar a minha cara na internet e poder ajudar outras pessoas. Por que não fazer isso? Se existe alguém com essa necessidade, por que não ir lá e ajudar? Por que não ir lá e estender a mão? Uma vez que eu me vi pronta para isso. Então foi aí que surgiu o amor e o desejo ardente no meu coração de poder somar com outras pessoas. Eu trabalho com mulheres e o objetivo foi de levantar a autoestima delas. Eu falo sobre isso, amor próprio, autoestima e autocuidado. Então é sobre isso que eu comecei a compartilhar. E eu vi que muitas mulheres estavam se isolando dentro da sua casa, não estavam cuidando de si e tendo tempo apenas para ajudar o esposo, ajudar o filho, diante da necessidade que o momento estava. E com isso eu vi que a própria mulher estava se anulando, estava se cancelando. Então com isso eu tive o desejo de mostrar para elas que antes de ela amar qualquer outra pessoa, ela precisa primeiro se amar, se valorizar. Então foi daí que surgiu o desejo de compartilhar sobre amor próprio, autocuidado, autoestima. E eu comecei com um simples vídeo, um simples texto e o negócio tomou uma proporção maior. E hoje eu consigo atingir, em média, 10 mil pessoas compartilhando daquilo que está no meu coração. A maior dificuldade que eu enfrento para produzir conteúdo pessoal é questão de tempo, né? Eu tenho uma vida muito corrida, eu trabalho, eu sou casada, eu sou envolvida no contexto de igreja, né? Eu lidero muitos grupos, então com isso eu não tenho tanto tempo para poder estar criando conteúdo, mas eu me desafiei a me programar, né, me disciplinar para que isso aconteça. Então realmente preciso abrir mão às vezes de muitas coisas para poder estar na internet, mas eu tenho dado conta em relação a isso. E outro motivo também é em relação à própria rede social, né? Infelizmente a gente sabe que ela não entrega o nosso conteúdo para o número de seguidores que nós temos. Se nós temos 10 mil seguidores, muitas vezes é entregue para 4 mil, 5 mil. Então nem todas as mulheres que me seguem recebem aquilo que eu desejo compartilhar com ela. Então essa é a minha maior dificuldade também nas redes sociais. E sem falar que nem todo mundo que segue está lá disponível para bater palmas para você, para receber. Mas infelizmente a gente também encontra as pessoas que criticam, que não apoiam. Então isso também é uma dificuldade, mas eu não deixo com que isso venha me parar e eu continuo fazendo igual. O que me motiva a continuar produzindo conteúdo é saber que existem vidas que precisam da palavra que eu tenho dentro de mim, existem vidas que precisam de ajuda e mesmo que ela não demonstre, mas no fundo a gente sabe que ela precisa daquela palavra, mesmo que ela não nos dê um feedback, mesmo que ela não nos dê um retorno daquilo que a gente deseja muitas vezes ouvir, né, para saber se o nosso trabalho está sendo bem feito, para saber se o nosso trabalho está impactando vidas, né? Mesmo não tendo esse feedback, eu continuo fazendo, porque eu sei que se essa pessoa não me procurou para dar um feedback, mas eu tenho certeza que ela está sendo acrescentada através daquilo que eu tenho compartilhado. Então, independente dos obstáculos, eu continuo, porque eu sei que existem pessoas que precisam, mesmo que seja uma ou duas, mas se a minha palavra, aquilo que eu quero compartilhar, alcance uma ou duas, eu já fiz o que eu precisava. Não importa se as 10 mil pessoas que tenho no meu Instagram estão sendo alcançadas, mas se uma está sendo, valeu a pena todo o meu esforço. Então o que me motiva e que não me deixa desistir é ter a certeza que vidas estão sendo transformadas. Foi uma jovem
que ela estava sofrendo dentro do casamento dela, ela estava vivendo um relacionamento abusivo, onde o esposo dela estava agredindo ela, estava batendo nela. Ela tinha 2 filhas desse rapaz e a terceira filha era de outro casamento e ele não gostava das crianças, tanto a que era dele quanto a que era de outro casamento. E ela contava que quando ela chegava, ele tratava ela mal, era como se ela só precisasse viver para servir ele, para cozinhar, para lavar. E ela não podia sair de casa, ela não podia trabalhar. E mesmo assim ela fazia, porque ela sabia que precisava daquilo, mas ele era contra tudo isso. E ela me procurou e disse: Jaque, eu preciso que você me ajude, eu não sei mais o que fazer, eu preciso que você me dê uma direção, porque eu tenho filha, eu sei que minha filha não pode viver longe do pai e eu não quero que isso aconteça, eu não quero criar minha filha longe do pai, porque eu já tenho muitos históricos, já ouvi falar de muita família que foi destruída por conta disso. E o que é que eu faço? Me ajuda, socorro. E eu pude compartilhar com ela, né, ajudar ela dentro daquilo, aconselhando ela a sair fora desse relacionamento, porque aquilo que estava prejudicando ela não iria fazer bem para ela e que ela poderia sim criar os filhos dela longe desse homem, uma vez que ele não gostava das crianças nem muito menos dela. Então, como eu falo de amor próprio, de autocuidado e de autoestima, né, eu não poderia dizer que ela poderia continuar com aquele rapaz, uma vez que a autoestima dela estava lá embaixo, o amor próprio dela já tinha acabado e ela não estava tendo autocuidado. Então, eu tive a oportunidade de ajudar essa mulher e depois ela retornou, dizendo que terminou com ele, foi morar com a mãe, começou a construir a vida dela e se livrou daquilo. Então, para mim, aquilo foi assim, uau, eu estou no caminho certo, eu estou fazendo aquilo que realmente eu preciso fazer. E nada paga, nada se compara a saber que vidas estão sendo transformadas através daquilo que eu estou criando. Sim, eu me vejo como uma formadora de opinião e isso me traz uma responsabilidade muito grande, porque você está ali como referência para outras pessoas. Então, a gente tem que ter todo um cuidado, não é que eu viva com uma capa, não é que eu viva com 2 personalidades, uma personalidade na internet e uma personalidade fora dela. Eu procuro ao máximo ser a Jaque que eu sou no meu dia a dia, na minha rotina, eu procuro ser a Jaque também, essa Jaque na internet. Então eu procuro mostrar quem de fato eu sou, porque eu não tenho nada para esconder. Então se eu tenho uma conduta certa, se eu tenho um caráter forjado, eu procuro mostrar isso para as pessoas também. Quem me conhece dentro da internet, quem me conhece fora da internet sabe que eu sou a mesma pessoa em ambos lugares. Então sim, eu me vejo sim como uma criadora de opinião, né? Como uma influência de fato, e isso me traz uma responsabilidade muito grande, porque não é mais apenas sobre Jaque, mas é sim sobre aquilo que as pessoas precisam, sabe? É sobre aquilo que eu posso passar para as pessoas. O maior ensinamento que eu tiro de tudo isso, desse tempo que eu tenho dentro da internet, é de saber que eu não posso ser egoísta. Eu não posso apenas olhar para o meu umbigo e dizer: eu vou fazer isso, eu vou crescer, eu vou avançar. Tudo isso eu mereço, tudo isso eu preciso e estou correndo atrás do meu crescimento, do meu avanço. Mas do que vale eu estar crescendo, eu estar avançando, eu estar conquistando os meus sonhos, se é apenas para mim? O que me fez ir na internet e ajudar outras pessoas é entender que aquilo que eu consigo, aquilo que eu conquisto, é não apenas para a Jaque, mas sim para outras pessoas. Se eu trabalho hoje e recebo um salário, um exemplo, eu entendo que aquele salário não é apenas para o meu lazer, para o meu luxo, mas eu posso fazer daquele salário uma mão erguida para ajudar outras pessoas. Se eu hoje tenho um carro, eu posso dar uma carona para uma pessoa. Se eu hoje tenho uma rede social que tem um alcance bom, que tem um bom engajamento, por que não divulgar um trabalho de alguém? Por que não fazer com que outras pessoas sejam vistas
também através das pessoas que me seguem. Eu posso divulgar uma empresa, eu posso divulgar uma marca, eu posso divulgar uma amiga, eu posso divulgar uma parceira, sabe? Então, tá lá justamente para fazer isso, não é apenas sobre mim, mas é poder ajudar outras pessoas, e isso foi uma lição que eu aprendi. Se ame, se valorize. Amor próprio não é ser egoísta, não é apenas olhar para si, mas quando você começa a se amar, você vai começar a enxergar o outro melhor. Não adianta você ajudar alguém se você não está se ajudando. Eu não posso curar alguém se eu estou ferida. Eu não posso alegrar alguém se eu estou triste. Eu não posso financiar alguém, investir na vida de alguém se eu não tenho recursos. Então, olhe para você e veja que não é apenas sobre você, mas sim sobre o outro. Se você está bem, o outro também vai estar. Então, reflita um pouco sobre isso. Se ame, se cuide, se valorize. Você é preciosa demais, a sua vida é valiosa demais. E não desperdice isso, porque a vida é rara. E talvez quando você possa atentar a isso, possa ser tarde demais. Então não desperdice, a sua vida é valiosa demais.